Salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia, glória a Deus. 192. Aleluia. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema de um bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça e tal no Calvário. Pelo sangue,
vez somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O outro, 386. Peraí, ainda tem mais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, não tema tua esposa de Jesus. Em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva e luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordações do combate que sofrestes por amor, mas ali terá sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para a boda de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Aleluia, Amém. glória a Deus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor para sempre. Irmão Márcio, por gentileza. Aleluia. Vem aqui fazer uma oração, por favor. Aleluia. Para o Senhor chegar. Aleluia. Fazendo o que nós não podemos fazer. A serva do Senhor veio de Uber e ela acha que talvez tenha deixado o celular dentro do Uber. Para que o Senhor ponha a sua mão e guarde ali aquele celular, em nome de Jesus. Aleluia. Se quiser deixar um versículo depois. Saúde aos irmãos na paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Porque nós temos um Deus que faz, um Deus que tem poder nessa noite para fazer o impossível. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Porque cremos um Deus que faz maravilhas. Porque cremos um Deus que faz o impossível, Senhor.
E nesse momento, Pai, chega ali, Pai, respondendo, chega ajudando a tua filha, Pai, chegando com resposta, chegando com ajuda, chegando com socorro agora, Pai, para que ela possa estar aqui louvando e glorificando o teu nome, Pai. E em nome de Jesus, toma o primeiro lugar nesse lugar aqui, Pai. Chega aqui com providência, chega aqui fazendo o impossível, chega aqui operando milagres nessa noite, Senhor. Não deixa, Pai, que o inimigo toque nesse lugar, não permita que nenhum mal venha sobre esse lugar, porque a tua palavra me diz que nenhum mal vai vir sobre a nossa casa, nenhum mal vai vir sobre a nossa tenda, e nenhum mal vai vir sobre esse lugar, porque esse lugar é consagrado, esse lugar foi entregue a ti, Senhor, e operando tu, ninguém pode impedir esse trabalho, ninguém pode impedir o teu trabalhar, ninguém pode impedir o que tu vai fazer nessa noite, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui porque cremos, Pai, e que pelo poder do nome de Jesus, Pai, nós já entregamos em tuas mãos, porque cremos no impossível. Para o nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero. Tem que torcer cuidado aqui atrás, para não bater a cabeça, mas dá certo. Eu estava ali sentado e o Senhor me fez lembrar de um versículo que está lá no Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. E com certeza não dorme o guarda de Israel. Então, irmãos, nessa noite o Senhor não dorme. O Senhor está aqui. O Senhor está presente nesse lugar. Então que elevemos os nossos olhos para o alto e glorifiquemos ao Senhor e adoramos a um Deus que pode maravilhas. Não é porque está chovendo que o poder de Deus não vai operar nessa noite. Não é porque está chovendo que Jesus não está aqui. Não é porque está chovendo que Deus vai deixar de fazer. Mas quando nós levamos os olhos para o alto, esquecemos as lutas que passamos, esquecemos as dificuldades que estamos enfrentando e chegamos aqui com os olhos elevados para o Senhor, os olhos elevados para o céu, crendo na vitória, crendo que Deus vai fazer, o impossível acontece. E nessa noite, faça o melhor para Jesus. Entregue o que você tem de melhor para Jesus nessa noite. O Senhor veio aqui nessa noite receber o seu melhor. Ele não veio receber qualquer adoração, ele não veio receber qualquer louvor, ele não veio receber nada que não seja o melhor. E que nessa noite possamos dar o nosso melhor para Jesus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui de posse de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus para todos sempre. Aleluia. Irmãos, tem alguém que queira agradecer ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mamãe, se quiser ficar por aqui, porque fica melhor. Mas de repente chega mais alguém, fica. O povo não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que queira agradecer, irmãos? Aleluia. Grande é o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Irmão Tilé, venha fazer a oração pelas famílias, que o tempo passa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aleluia. Sada amada igreja, com a paz do Senhor. Confesso que estou com a garganta um pouco rouca, de um lado doendo, mas eu creio que Deus já deu vitória. A irmã Vera já me deu um chá ali, mas crendo no sobrenatural de Deus nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor visite, Pai, cada família nesta noite. Papai, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de algo nesta noite. Então, Senhor, visita-os lá, neutraliza toda ação diabólica, tudo aquilo que não convém de Ti. Nesta noite, o Senhor repreenda. Ai, demônio,
Pai, dai vitória à família, a teu povo que estão aqui. Eu agradeço ao Senhor pelo que eu tenho visto. Cada vida vindo debaixo da chuva. Então ajuda cada um dando força. O Salmo 126, só o verso 3. Aqueles que carregam a sua preciosa semente, gemendo ou chorando, sem dúvida alguma, volta com seu molho, seu fecho. Então nesta noite vai dando vitória, destravando o que está travado. Aí, Damanto de Comanai, visitando os meus também nesta noite, visitando esse trabalho de maneira grande. Os que estão enfermos nesta noite, o Senhor chegue com cura, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu ia pedir para orar pelos enfermos, mas ela já disse para o Senhor visitar os enfermos. Então, se eu pedir para alguém orar pelos enfermos, eu estou desmanchando a oração que a irmã fez. Aleluia. Aleluia. Não, irmã, mas a gente tem que crer. Aleluia. Que o Senhor diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu lembrei, irmãos, a gente é tão falho, nós somos tão falhos, tão cheios de defeitos, que eu perguntei se não tinha alguém que tinha algo para agradecer. E eu fiquei calada, não me lembrei. Que hoje eu amanheci como que se fosse uma diarreia. Mas o Senhor fez. Eu disse: Senhor, na consagração, o negócio foi estreito aqui para mim. Mas eu disse: Senhor, tenho trabalho à noite. E eu preciso até ver uma irmã para a consagração. E eu disse: mulher, tu vai de noite para o culto? Ela disse: vou. Aleluia. Eu digo: pois se não der para me dirigir, tu dirige. Ela disse: está certo. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Mas eu quero dizer que o Senhor fez. Aleluia, glória a Deus. E uma irmã disse: olha, você vai comer o que? Eu digo: eu? Água de coco. Aleluia, glória a Deus. E aí ela disse: olha, tem que ser um coco bem novinho, porque se for um coco maduro, o negócio vai piorar. Eu digo: Jesus, e agora? Quando eu cheguei lá, ela disse: toma uma água com limão, que é bom. Mas eu digo: não, meu estômago, eu tenho às vezes, né, uma acidez assim meio estranha. E eu digo: não, Jesus, eu vou para água de coco mesmo. Chega aqui, faça alguma coisa. E tomei uma outra medicação que eu passei ali. Eu ia comprar, mas eu lembrei que uma certa irmã tinha em casa. E eu disse: minha amada, você já ainda tem? Ela disse: tenho. E eu digo: pô, eu vou passar e vou tomar emprestado. Ela disse: não, você não vai tomar emprestado, não. Você vai tomar. E eu digo: tá, porque eu não ia tomar, mas por prevenção eu já tomei. E eu quero dizer que o Senhor fez. Nem foi a água de coco, nem foi o remédio. Porque podia ser o remédio mais caro do mundo. Não sei quem foi que disse aqui esses dias. Que alguém, eu fui lá na outra consagração, segunda-feira, onde eu trabalho no ciclo de oração, que uma pessoa, amiga, tinha recebido, uma pessoa conhecida, uma medicação de 60 mil reais. Deve ser aquela que o governo, né, eu não sei como é o nome, é para mim não dizer o nome errado do órgão que entrega esses remédios. Unicat, pronto, a irmã está dizendo, agora eu digo, é isso mesmo, irmã. Ela disse que era 60 mil reais, né? Só uma medicação. E, irmãos, podia ter até ser essa, desse valor, ou mais. Mas se o Senhor não colocar a mão dele, não adianta de nada. É mesmo que você está tomando água da torneira. Agora tem um detalhe, se você tomar água da torneira, aleluia, e o Senhor disser assim: foi até aqui, eu vou cessar através dessa água, aleluia, ele faz cessar, porque a Bíblia diz que ele faz cessar as guerras até o fim da terra, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre, né? E eu me esqueci, perguntei se tinha alguém para agradecer, e eu esqueci que Deus tinha feito. Irmãos, Deus fez não só isso. Nós deitamos, levantamos, ficamos de pé, chegamos aqui, foi o Senhor que fez tudo isso. E diz a sua palavra que é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Muitos deitam, não conseguem acordar, porque dali mesmo já ficam e desce a sepultura. Outros acordam, mas não conseguem se levantar da cama. Aleluia, porque até isso é Deus que faz. Se você acordou e se levantou da cama, foi porque Deus fez. Aleluia. A irmã quer agradecer. Venha, minha amada, em nome de Jesus. Então, não vou mais orar pelos enfermos. Irmãos, enquanto só um minutinho. Quando Deus quer fazer, Ele faz numa simplicidade maior do mundo. Porque você pode passar a noite todinha aqui, igual aquele povo que estava clamando. Quando ele disse, vocês façam aí o altar de vocês, que eu vou fazer o meu, mas eu vou consertar o altar de Israel que está quebrado. E vamos clamar. Vocês clamem ao Deus de vocês e eu clamo ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus que responder com fogo, esse sim é que é Deus. Agora tem um detalhe, não pode ser acendido. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Só um minutinho, viu, minha amada? Fica aí no óleo. Não pode ser acendido com o fogo da terra. Tem que vir do céu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E só quem pode fazer isso é o nosso Deus. Aleluia. E eu disse, segunda-feira, agora que eu lembrei, que ele ainda jogou água ali 3 vezes ali no rego. Aleluia. E eu com nova convertida, que eu ainda sou por misericórdia, mas um dia foi me dada uma oportunidade, eu li essa palavra, e o Senhor me fez lembrar o quê, irmãos? Que, aleluia, assim, me veio à minha mente, que aquelas 3 vezes que foi derramado água, simbolizava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Foram 3 vezes. E é a Trindade Santa que faz todas essas coisas. Aleluia. O milagre, o prodígio, a maravilha, o criar todas as coisas, o efetuar, quem faz é a Trindade Santa. Aleluia. Né? E eu louvo a Deus porque é o Senhor que faz. E quando Ele faz, fica feito. E não adianta eu e você questionar. Aleluia. Porque, aleluia, Ele disse, operando eu, quem impedirá? Ninguém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. A gente tem que lembrar os detalhes, né? Patrícia, tanta coisa que a gente fica assim, meu Deus, vou agradecer. Agradecer porque nesses 10 dias que meu filho ficou no hospital, Deus fez coisas grandes ali. Do dia 4 ao dia 13, hoje são quase um mês, né? Que ele tá bem, graças a Deus. Tá estabilizado, andando, tá falando, tá bem. Cicatrizado, tudo Jesus está trabalhando. Jesus disse que não ia deixar sequela, nem sintomas, nem... E Deus fez, irmão. E após ele sair E ele, depois que saiu do hospital, ele já chegou a voltar no hospital para visitar um amigo que estava lá, que entrou assim que ele saiu. E eu digo, vá, meu filho, deixa eu te trabalhar. Vá lá nos andares que eu estou mandando, só faça e vem embora. Ainda foi na casa dele. E eu quero dizer o seguinte, que acho que 15 dias atrás eu estava aqui, aí Patrícia estava com o pregador contando do livramento de carro. Não foi, Patrícia? Sobre algum livramento de carro. E eu me lembrei que no último dia... Eu acho que no dia que meu filho foi fazer a última cirurgia dele, Deus também deu um grande livramento no caminho do Valfredo Gugel, já próximo do Valfredo. Eu ia no Uber e o Uber abriu para uma ambulância particular passar. Quando ele abriu, a gente ia pegando 12 motoboys, assim, né? Os motoboys que passam no meio do carro. E Deus deu um grande livramento para eles e para nós. E nesse dia eu estava muito angustiada também. Cheguei no hospital assim, muito, muito triste, porque algo Deus ia fazer, né, irmão? E aí eu me lembro que pela manhã entrou duas senhoras ali do Eucalipto, da comissão de visita da capelania. E ali Deus só permitiu eu e meu filho naquele leito ali. Eu sei que eu chorava muito. A irmã abraçava aqui, entregava. Eu ia passar algo pela madrugada. Então Deus preparou ali para aquele espiritual, que a gente não sabe, irmão. Dentro do hospital é uma guerra, né? Minha casa já é uma guerra, mas dentro do hospital é bem pior. E eu digo, obrigado, foi um conforto ali, porque eu sabia que da madrugada eu ia passar aquele processo. Mas no outro dia ele recebeu alta, graças, deu tudo certo. E ontem também eu fui ali na farmácia comprar medicação para meu pai. E do nada, uma pessoa que mora próximo também, ele distraiu e ia passando, batendo, tanto em mim como um casal. Não de repente, sabe? Aí o Jesus fez, peraí, deu um grito assim, Jesus. O rapaz até que ficou desconstrangido. Meu Deus, o que é isso? E assim, o livramento também, quando estava no hospital, minha mãe adoeceu, meu pai também agora está doente. Jesus, que luta é essa? É luta, viu? É quando a irmã Patrícia é uma diarreia, é uma crise hérnia. Meu pai de ontem para hoje também amanheceu com a boca toda... É o processo, né? Que teve AVC, meu Deus, chega aqui, assim, tem que ficar
no olho, né? No estresse, porque você tá enferma, cuidando de pai, de mãe, menino doente, outra doente. Eu disse, meu Deus, agora só eu e Jesus, né? Mas Jesus disse que a vitória tá perto, eu tô grande, porque Jesus, grande é o que tá vindo, mas Jesus, o maior é o que já tá por vir, que Jesus está conosco, né? E assim, eu tava muito triste, querendo desistir da minha caminhada daqui a acolá, e o Senhor começou a falar. Porque você vai desistir que não foi você quem me escolheu, não foi? Então, eu lhe escolhi. Então, você vem, aí eu tô segurando. Enquanto tá aí o barco, eu estiver dentro do barco, eu tô aqui agradecendo, né? E outra grande bênção, irmão, que eu vim para te agradecer mais tempo, que o ano passado eu tive um problema com cartão de crédito, uma pessoa estava me devendo e, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a irmã dessa pessoa fez 15 anos esse ano, foi uma grande festa, uma grande providência também Deus deu essa família, e a pessoa disse, olha, assim que passar o evento da festa, eu irei depositar para você essa quantia de dinheiro. Então, o mês que eu estava sem condições nenhuma, que foi agora, então ele me devolveu, e eu consegui pagar, então Deus atrasou lá atrás, não que tem em janeiro a dívida, mas eu disse, Jesus, e aqueles 3 meses, ficar como? Se eu aguardo, vai chegar na hora certa, e chegou na hora certa, mas foi na hora certa, mas Jesus, como é que vai ser? Então, eu estou agradecendo, foi de Deus mesmo, porque não tinha 1 centavo na conta. Então, é só agradecer, daqui para vou agradecer mais bênção em nome de Jesus. Obrigada. O Senhor é aquele que faz todas as coisas, aleluia. Eu gostaria de apresentar, né, aquele que veio para ser adorado por mim e por você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está neste lugar para receber o nosso louvor e a nossa adoração, né? Está também conosco a nossa irmã Jaqueline. Aleluia. Jaqueline o quê, amada? Fernandes. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Às vezes, Deus... aleluia, ele cria situação, né, para fazer a vontade dele nas nossas vidas, né? Eu louvo a Deus pela nossa amada irmã Jaqueline Fernandes, que está aqui. Tem mais alguém pela primeira vez nessa noite, neste lugar? Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Eu quero dizer, irmã Jaqueline, seja bem-vinda em nome de Jesus, né? Leve deste lugar vitória, porque ele tem vitória para dar ao seu povo. Ele é aquele que tem, aleluia, o maior prazer do Senhor é abençoar o seu povo. Nós queremos abençoar os nossos filhos, né? Os nossos irmãos, e assim os nossos irmãos a nós, mas nós muitas das vezes não podemos fazer. Mas o Senhor, ele tem prazer e ele pode. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. E eu gostaria de deixar um versículo para a nossa amada irmã nesta noite. Aleluia. Meu Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o que faz. Ele é o que opera maravilhas, milagres e prodígios. Glória a Deus. Está aqui. Aleluia. Em Deuteronômio, o capítulo 30, aleluia, e o verso 8. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia, serve para a nossa amada irmã Jaqueline Fernandes, mas também serve para cada um daquele que crê. Aleluia, porque é necessário crer, né? Aleluia, que aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos aqui, aleluia, buscando a sua face. E Ele tem o galardão para dar, ou a recompensa para dar para cada um de nós nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O Ministério de Louvor Adonai pode adorar o Senhor com o hino. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sim, enquanto isso, um minutinho, irmã Eduarda, glória a Deus. Nós aqui oramos e a gente não disse, pode dizer, né? Olha, irmão. Aleluia. Quem era? Só dissemos que era a serva do Senhor, mas foi a nossa irmã Jaqueline, que veio ministrar a palavra nesta noite, que esqueceu dentro do Uber o seu celular. E quando a gente ficou aqui, foi aquela peleja, porque tudo para o crente, irmão, é uma peleja.
tudo, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E aí o Senhor tocou no meu coração para que fizéssemos uma oração, e eu convidei o irmão Márcio para assim fazer. E quando ele estava orando, veio ao meu coração, e só em espírito eu falei: Senhor, Tu és o mesmo, Senhor. Que respondesse neste lugar uma oração que foi feita, aleluia, por um carro que havia sido tomado de assalto. E com pouco tempo, acho que não demorou nem meia hora, foi? Nós aqui mesmo, neste lugar, recebemos a resposta que tinha sido encontrado. Eu digo: Jesus, Tu és o mesmo. Tu pode responder, Senhor, esta oração e dar vitória à Tua filha. E nós sabemos ainda hoje dessa notícia, né? Ainda no culto. Aleluia. E eu estou aqui querendo agradecer ao Senhor por isso, né? Porque é o Senhor que faz todas as coisas. E tudo é para a glória do nome dEle. Chegue agora, minha mãe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Peraí, deixa eu... Aleluia. Violão. Aleluia. Grande é o nome de Jeová para sempre, tá? Aumente aí no volume dele mesmo, que eu acho que dá certo. Aleluia, glória a Deus. O Ministério de Louvor Adonai sauda os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sou todo poderoso que abre o caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pôde contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menetekel e Paz. Sim, eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. E o Todo-Poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como o trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Eu sou aquele que pega o vaso quebrado e faz o vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. E o Todo-Poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como o trovão. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. Marcha, irmãos, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmãos, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar.
marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. Vaso tampado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Vaso emborcado não recebe poder. Desemborcar o vaso pra Deus te encher. Vaso emborcado não recebe poder. Desemborcar o vaso pra Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Ele vai te dar. se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Receba aí. A bandeira da vitória, receba aí. A bandeira da vitória, receba aí. A bandeira da vitória, receba aí. A bandeira da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmã André, venha orar ao Senhor, irmã André, aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e exaltado é o teu nome, Jesus, para sempre. Aleluia. Grande Deus. Grande é o teu nome, Jeová, para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você vai orar para Deus abrir portas, tá certo? São os irmãos com a paz do Senhor, né? Vou aproveitar, né, para agradecer a Deus também aqui, uma bênção que... agradecer a Deus uma bênção, né, que o voto que eu fiz, meu filho mais velho, né, ele estava tendo um problema de depressão, né, o ano passado isso. E ele me deu muita preocupação, né, eu estive na casa dele, a esposa dele chorando, e ele chegou a dizer até a esposa que estava com vontade de sair de casa e até tirar a própria vida, né? E ali naquele dia, irmãos, só Deus sabe, era a véspera do meu aniversário, quando ele estava nessa grande crise, né? E aqui eu pedi oração às irmãs, pedi também em outros locais, e ela chorando, e ali, irmãos, eu nem cheguei a conversar com ele. Por quê? Porque ele tem a cabeça muito dura. Ele não ia querer ir para psicólogo, para nada, sabe? Ele é uma pessoa muito dura. E ali eu comecei a orar ao Senhor, né? E a apresentar aquela situação a ele, né? Então, eu quero deixar um versículo para a igreja também aqui em 2 Crônicas, né? Onde mostra aquela guerra que Josafá enfrentou, né? 2 Crônicas 19, 17, né? Nesta peleja não tereis que pelejar, né? Ficar calado, né? Ficar parado, né? Muitas vezes, irmãos, a peleja não é ganha, né? Com palavras, né? Mas com oração. A peleja só é ganha com oração, com louvor, né? E ali Deus mandou ele louvar, né? Botar os cantores ali na frente, né? Então ali eu fiquei apresentando ao Senhor, não cheguei nem a falar para o pai deles, uma vez que ele teve uma crise, o pai dele ficou sabendo que ele veio lá para a casa do pai dele. Mas dessa vez eu nem falei para o pai dele, fiquei só apresentando ao Senhor. E graças a Deus, Deus chegou na vida dele, né? Passou aquela nuvem negra, ele está conseguindo trabalhar, está conseguindo fazer as coisas dele, né? Para a glória de Deus, e está bem, né? Com a esposa. Uma época ele até saiu de casa e foi muito difícil. Porque assim, irmãos, não é porque você está na igreja, você está buscando a Deus que você não vai ter a retaliação do inimigo, né?
Josafá, ele, se você ler aqui, depois você tiver tempo para ler essa passagem, Josafá estava fazendo tudo certo. Ele tinha abolido todos os balaíns, Astarote, estátua de Baal, ele tinha dado uma limpeza geral em Israel. E ali aquele homem se dispôs a buscar o Senhor. Mas ninguém está livre, irmão, de passar por luta, não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, né? A nossa diferença das pessoas do mundo que passam luta, né? É porque muita gente passa a luta e se desespera, né? Mas o crente sabe que existe o socorro bem presente na angústia, né? Na hora da angústia, quando todas as portas se fecham e que você está sozinho, só você e Deus, ele chega para solucionar aquele problema, né? E graças a Deus, ele está bem, está trabalhando, está bem com a esposa. E quando eu vejo ele rindo, né? Então eu glorifico o nome do Senhor. Porque, irmãos, a depressão é uma doença muito perigosa, sabe? Muito perigosa. Inclusive, a mãe do meu ex-marido, ela tirou a própria vida por causa da depressão. Ela deixou, irmão, 9 filhos. 9 filhos ela deixou. Então, é uma doença terrível. E a situação dele era muito ruim, mas ele não estava conseguindo mais fazer mais nada. Teve dias que ele saiu feito um louco aí pela rua e ficou dentro de um carro rodando sem saber para onde ia. Sem encontrar nem a chave da casa dele, nem a chave da casa do pai dele. Então, foi coisa grande o que o Senhor fez, né? Porque o nosso Deus, ele é Deus de vitória, né? Grande não é aquele que fica fazendo o mal contra a igreja, contra o povo de Deus, né? Que é o diabo e seus adeptos, né? Fazendo e planejando coisas ruins contra o crente. Grande é quem desfaz, né? Grande é quem desfaz, é quem bota abaixo, é quem queima os carros no fogo, irmão. Esse aqui é o grande. Tem muito crente que fica baixando a cabeça com medo do inimigo. Nós não devemos, irmão, desafiar o inimigo. Mas o crente não pode viver refém de meu irmão, não vou passar nessa calçada porque aqui tem umas atas. Não, irmão. Confie em Deus e bote para frente que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. E vamos orar, né? Aleluia. Como é o nome dele? Samuel, né? Vamos orar também pelo irmão Zacarias, né? Que também está precisando de um emprego. Meu filho também está precisando, né? Gabriel, filho da irmã Vera. Vamos apresentar, né? Aquele que pode, né? Aquele que tem, aquele que faz, né? Aquele que desfaz o mal, né? A palavra de Deus diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o inimigo não consegue lhe derrubar, aí ele vai para o seu filho, tentar derrubar o seu filho. Mas a palavra de Deus, ela diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. E ele veio para isso, para desfazer as obras do inimigo. E ele também abre porta, né? Porque ele disse ali no livro de Apocalipse, está escrito, né, irmão? Capítulo 3 e acho que é 9, né? Que diz, né? Eis que tem uma porta... 3 e 8. Eu tenho uma porta aberta. E ninguém... Eu abri uma porta e ninguém a pode fechar. É o demônio atrás de fechar e o Senhor diz, não, eu abro. Eu tenho autoridade, eu tenho poder. Eu mando do céu e da terra. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí você pode até dizer, essa irmã tá meio maluca. Tá falando coisa. Não, eu já fui desempregada também. E o meu Deus abriu uma porta de emprego. Eu era desempregada, fiquei desempregada e fiquei. Muitos diziam assim, estudou tanto para nada. Fiz vários concursos e não passava. Mas o Senhor tinha me feito uma promessa que abriu uma grande porta para mim. E o Deus que faz promessa está nesse lugar. E ali, irmãos, quando eu fiz aquele concurso, eu fiquei no 4º lugar e só tinha uma vaga. Mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E eu fui chamada, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor. E quem dizia e quem falou que eu era uma fracassada, teve que engolir a minha vitória.
Então esse mesmo Deus é o mesmo Deus essa noite que eu creio. Porque eu não oro, irmão, me baseando na vida de ninguém. Eu me baseio na minha própria vida. O Deus que eu sirvo é o Deus que agiu na minha vida. E Ele, essa noite, Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele está nesse lugar para fazer por você o que você não pode fazer. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus que abriu a porta para mim. Aleluia. Deus que só tinha uma vaga e eu fiquei na 4ª vaga. E se abriu a porta para mim. Porque o Senhor é o Deus da porta. É o Deus que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Tu és a máxima autoridade no céu e na terra. E a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o teu agir essa noite aqui neste lugar? E é crendo, Senhor, na tua palavra. E é crendo, Senhor, nas tuas promessas. Que o Senhor falou. Que a gente batesse e abrisse-vos-á. E pedisse que o Senhor dava. Esta noite eu oro ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E apresento esses nomes aqui colocados. Vem abrir as portas. Deus, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. A tua palavra diz que tu traz à existência o que não existe. Esta noite, Senhor, aleluia, glorificado seja o teu nome. Abre, Senhor, as portas para esses que estão desempregados, que precisa de uma porta para sustentar sua família, para se alimentar, para comprar sua feira, aleluia, para não estar dependendo nem de A nem de B, porque a tua palavra diz que nunca viu justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A tua palavra também diz que o teu povo não vai ser envergonhado. Então esta noite, Senhor, baseado na tua palavra, na tua fidelidade, no teu poder, nós viemos te pedir que o Senhor abra a porta, venha abrir as portas de emprego, de trabalho, de negócio. Venha abrir as portas, Senhor, essa noite, para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos tudo isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A sua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Aleluia. O versículo que irmã Andréia estava falando é realmente o 17, mas o capítulo é o 20 de 2 Crônicas, né? Que diz que nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Foi falado aqui em livramento. Aleluia. E ele diz nesse versículo, aleluia, deixa eu ver se foi isso mesmo. Se eu estou falando do 15 ou do 17. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esse é o 17, né? Aleluia, glória a Deus. O 15 diz assim, dai ouvido, quem disse? Disse o Senhor. Quem disse foi o Senhor que disse. Dai ouvidos, só Ele quem pode dizer e pode acontecer. Aleluia. Eu posso até dizer que vou fazer algo, mas se Ele não permitir, não acontece. Bendito é o nome do Senhor para sempre, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E disse, o 15, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, aleluia, não temas nem vos assusteis por causa desta grande multidão, aleluia, pois a peleja não é vossa, mas do nosso Deus, aleluia. E eu achei interessante que diz assim, eu me lembrei duas coisas, o 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai
e estai quieto, em algumas versões diz, né? E aqui diz prostai-vos, ficai parados, aleluia. Quando ele quer que a gente fique parado, é porque quem vai fazer é ele. E quando ele diz assim, marche, como ele disse o povo que estava de frente ao mar, disse assim, Moisés, diga ao povo que marche, porque o povo estava parado. Aleluia. E em situações o Senhor quer que a gente fique parado, mas tem situações que ele quer que a gente avance. Agora avançarmos não na força do nosso braço, aleluia, nem da nossa boca, mas avançarmos na força do poder do nosso Deus, que é poderoso para nos salvar e para nos dar livramento. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Irmão Márcio, pode dar uma saudação? Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu sou grato a Deus nessa noite, porque Deus tem me concedido mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Deus sabe como tem sido difícil esses dias de estar aqui, a vontade que eu tenho de estar aqui toda quarta-feira, mas devido ao trabalho, às vezes eu não consigo. Mas eu disse essa semana, Senhor, quarta-feira eu vou estar ali, irmã Patrícia, te adorando, glorificando o teu nome e dizendo que tu és bom. E a tua palavra diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. O que é que você veio nessa noite entregar ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na sua vida? O que é que você veio entregar ao Senhor nessa noite? O que é que você veio dizer, Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Porque, irmãos, nós temos que dar graça ao Senhor por tudo. Muitas vezes nós enfrentamos lutas e passamos por dificuldades, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara em momento nenhum da nossa caminhada, da nossa jornada. É como a irmã falou, a gente vê se passa lutas e aflições, mas a gente é diferente das outras pessoas que não têm Jesus. Porque mesmo na aflição, a gente tem a certeza que Deus vai fazer, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai nos dar saúde. E quando a gente não tem Jesus, a gente se desespera. Eu agora me recordo uma vez quando aceitei Jesus logo no início, como o irmão Patrícia falou, novo convertido. Aceitei Jesus ali na igreja de Mirassol, na Assembleia de Deus ali em Mirassol. E logo nas primeiras semanas que eu tinha aceitado a Jesus, uma irmãzinha da igreja faleceu. E nos convidaram para ir para o velório que ia acontecer na igreja. E eu, como novo convertido, fui para aquele velório. E vi uma coisa que eu nunca havia visto na minha vida. Andaramanás. Eu não sei porque, irmãos, Deus me fez recordar disso hoje. Naquela noite, eu entrei naquela igreja e não vi ninguém desesperado. Eu não vi ninguém chorando como eu via nos outros velórios que eu havia ido antes. Mas quando eu entrei ali, eu vi uma igreja louvando, uma igreja adorando. Eu vi os irmãos ali glorificando o nome do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está na prova, mas a gente tem que continuar cantando. A gente tem que continuar louvando. A gente tem que continuar de joelhos, clamando ao Deus que pode. Porque é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida nessa noite. Não importa como você chegou, não importa até como é que você chegou aqui nessa noite. O que importa é como você vai sair daqui hoje. Andarabás. O que importa é o que você veio buscar, o que você vai levar do Senhor da parte dessa noite. O que importa é que você está clamando ao Senhor. O que importa é que você não desistiu de adorar um Deus que pode e um Deus que faz. Isso é o que é importante, irmãos. Irmão Patrícia ontem me perguntou, irmão Márcio, o senhor não está mais sentindo dores? Irmão Patrícia, eu esqueci da dor. Porque, irmão, se nós formos olhar para a luta que a gente passa, a gente não consegue caminhar. O médico disse a mim que não tinha cura, que não tinha jeito, que não tinha solução. Mas quando eu estou aqui louvando ao Senhor, quando eu estou aqui falando do nome do Senhor, quando eu estou dizendo que Jesus é bom, a dor vai embora. A dor passa. Porque tem vezes que eu estou em casa e não consigo nem abrir a boca. Às vezes eu estou no trabalho, o pessoal fala comigo, eu quero falar e não consigo de tanta dor que eu estou sentindo. Mas quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos dizendo que o Senhor é bom, a gente esquece da dor, a gente esquece do sofrimento, a gente esquece de tudo. Só lembra que Ele faz. E eu glorifico ao Senhor por isso.
E eu quero só deixar mais um versículo para a igreja, porque o Senhor é bom. E eu estava ali glorificando o Senhor e dizendo à irmã Tileia hoje: irmã Tileia, eu glorifico a Deus, porque Deus faz. Ela disse: irmão, o senhor está até mais gordinho, mais cheinho. Eu disse: é porque a irmã faz, irmã Tileia. Porque ela me viu como é que cheguei aqui. E eu glorifico a Deus porque Ele faz. E saia daqui nessa noite com a certeza que você tem um Deus que faz milagres. Aleluia. O Salmo 120 diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Então nessa noite o Senhor te ouve, e Ele vai livrar de todos que estão querendo te apontar, que estão querendo te acusar. Porque teve um dia que me acusaram e que me apontaram. E como disse a irmã Patrícia, tem vezes, irmãos, que é necessário nós nos calarmos e deixar o Senhor fazer. Aleluia. É necessário você se calar muitas vezes, estando certo, se calar e deixar que o Senhor é quem age por você, é quem faz por você. Amém? Aleluia. Eu glorifico ao Senhor e diga nessa noite: o Senhor é bom e Ele faz maravilhas em nome de Jesus. Amém, irmã Patrícia. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aleluia, glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, em João capítulo 15, o verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, aleluia, e eu nele, esse dá muitos frutos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, muitas vezes a gente até planeja, mas se o Senhor não estiver no negócio, nada acontece. E o 16 diz assim: vós não me escolhestes a mim, o verso 16, mas eu vos escolhi a vós. Irmão, isso é privilégio. Isso é privilégio se todos nós, aleluia, meditássemos e pensássemos quão grande é o valor desse versículo. Porque não foi a gente que escolheu. A gente diz assim: eu aceitei Jesus. Foi não, irmão. Foi Jesus que lhe chamou. Ele disse: aquele que o Pai me dá. Aleluia. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E disse assim, né? Não fosse vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei. Em outras versões diz: e eu vos nomeei para que vardes e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, aleluia, para sempre. Aleluia, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmãos, é privilégio. E muitas das vezes nós não sabemos ver nem valorizar a escolha de Deus nas nossas vidas, né? Que o Senhor nos ajude, aleluia, nos ajude a valorizarmos a escolha que Ele fez. Muitos queriam estar no lugar em que nós estamos, um lugar privilegiado. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não valorizamos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu gostaria de chamar a nossa irmã, aleluia, aleluia, nossa irmã Tileia. Venha, irmã Tileia, já que você está por aqui perto, por isso que eu deixei vocês aqui perto, para orar, interceder, apresentar a serva do Senhor que vai ministrar a palavra. E a irmã vai fazer a leitura da palavra, tá certo, minha amada? Já fique na dispensação do Espírito Santo. Aleluia, certo. Glória seja dada ao Senhor. Sabe, mais uma vez com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos orar, né? Pela bênção em nome de Jesus. Eu já ouvi a voz do Senhor nesta noite.
Renova, Senhor, a força de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova que eu quero sentir quando tuas mãos me tocar. Então a minha alma ferida vai querer voar. Voas agora, eu sei que minha alma não suporta. E para começar, renova. Renova a amizade de irmão que não te abraça. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, o soldado que está ferido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Querido Deus e eterno Pai. Pai, nesta noite, não aquilo que a igreja queira, mas aquilo que o Senhor quer usar a tua filha. Ai, da manto de comanai. Ai, de prova de faço. Ai, pra. Ai, pra. Ai, pra. Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quantas angústias a cruz não passou, filha. Ai, da manto de faço. Pai, nesta noite, o Senhor neutralize. Ai, da manto de comanai. De faz o laço, de faz as investidas nesta noite. Deus usa ela como atalaia neste lugar, não aquilo. Mais uma vez, mas que o Espírito Santo queira mandar e abrir na mente de cada um e o entendimento. Aí da manto de faço. Aí pra. Aí pra. Aí pra. Aí pra. Pai, visita o coração nesta noite, nesse decanto de comanai. Pai, toda amarração. Aí pra. Aí pra. Aí pra. Pai, em nome de Jesus, dai vitória à tua filha nesta noite. Em nome de Jesus. Tu disseste, eu vou só pela graça. Eu estou só pela graça. Quando tem vontade não deu de desistir. Dizer, eu vou parar. Ai, da manto. Na hora de parar, prossegue. Cantando, ai, da manto de comanai. Prossiga. Porque do outro lado tem uma multidão te esperando. O Senhor renova a tua força nesta noite como a água. Ai, da manto de comanai. Recebe renovo nesta noite. Renovo. Ai, da manto de comanai. Renovo nesta noite. Renovo. Ai, da manto de comanai. Renovo. Ai, da manto de comanai. Ai, de prova de faço. Eita, labracheira. Duda, abraça aqui ela. Precisa de um abraço. E eu quero dizer mais uma coisa. Libera o perdão. Libera o perdão. Deus trabalha no perdão. A Bíblia diz, perdoe 70 vezes 7. Mesmo que você não machucou. Aí da manto de comanai. Mas libera o perdão. É muito importante. Liberar o perdão para Deus trabalhar. Então é noite de Deus dar vitória. Mesmo que você não machucou. Mesmo aí da manto de comanai. Mas se alguém vir, libere, para o nome do Senhor ser glorificado na terra, e Ele trabalhar de maneira grande. Ai, da manto de comanai. Pai, sobre este lugar, Deus não vai, ai, da manto de faço. Tem alguém lançando palavra de maldição, Patrícia, dizendo que vai fechar. Ai, da manto de comanai. Pai, nesta noite, todo projeto do adversário, eu anulo em nome de Jesus. Papai, eu sei que tem crente, mas tem uma língua. Ai, da manto de comanavra. Eu paraliso toda ação diabólica. O Senhor chegue nesta noite
aonde nós não podemos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha de maneira grande sobre este lugar. E não é só uma nem duas. Ainda muito de comanais. Pai, faz nesta noite. Chega quebrando o arco do forte, quebrando todas as gemas. Papai, nesta noite, o que planeja contra a Patrícia, que ela não vê, não enxerga, mas Pai, nesta noite, dai vitória, de fazendo toda investida, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela palavra que foi acabada de ler, Senhor. Graças te damos pela tua palavra que é viva e é eficaz. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, continua falando conosco. Amém. Amém. Sente dando glórias a Deus. Eu também já quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui. Estive ministrando a palavra do Senhor ali no carnaval, terça-feira de carnaval, na congregação de Nelson Bezerril, no círculo de oração, e conhecemos a irmã Patrícia e ela nos convidou para estarmos aqui. Graças a Deus, aqui estamos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Eu já ouvi o Senhor falar neste lugar de várias maneiras, tremendo, poderosamente, porque aonde Jesus está, tem coisa nova, né? Aonde Jesus está, aonde tem oração, tem resposta. Tem coisas, amados, a gente também não pode espiritualizar tudo, porque tem coisas que a gente sabe que a função do diabo é roubar, matar e destruir. Mas tem coisas que é pertinente a nós mesmos, né? Às vezes um descuido, às vezes um esquecimento. Eu não sei, eu sei que quando eu estava com o celular na mão, de repente, quando eu desci, acho que não sei se foi na hora que eu desci, estava chovendo, que procurei o celular. Então, assim, a gente carrega, acho que a casa, a história, a vida dentro do celular agora, né? A nossa preocupação é essa. Não, eu não ia morrer por causa de um celular. Só fiquei preocupada, mas minha alma se alegrou, porque eu disse assim: Jesus, é o seguinte, se ninguém me responder, eu não vou morrer porque tu cuida de mim, eu não vou me desesperar porque tu cuida de mim. Se minha irmã não me responder, eu vou me sentar ali agora e vou adorar a ti, porque foi para isso que eu vim nesta noite. E eu vou cultuar em paz com a minha alma, aleluia, regozijada em ti. Pronto, me sentei ali e fiquei esperando a minha irmã responder. Porque a gente está tão habituado a falar pelo WhatsApp que nem número de ninguém a gente decora mais.
Eu não me lembro, não tem nenhum número decorado, só de uma irmã que eu consegui e ela demorou a me responder. Mas quando o amado irmão fez a oração aqui, eu estava falando lá, a conexão era a mesma, viu? Era ele orando aqui, eu lá dizendo, Jesus, tu está recebendo. Então eu sei que tu és o Deus que ouve a oração do teu povo. E para a glória de Deus está lá, o irmão vem me pegar no final do culto. Graças a Deus ele é conhecido e o Senhor fez. Glória a Deus. E para não perdermos mais tempo, amados, o texto que nós acabamos de ler, a leitura oficial, que fala sobre a mulher cananeia, ou em outras versões, diz a mulher Ciro-fenícia. O capítulo de número 15, o evangelista Mateus começa dizendo que Jesus veio de Jerusalém e ele foi interpelado ou interrogado por um grupo de religiosos. Porque durante o ministério de Jesus, escute, às vezes a gente quer desistir da caminhada, às vezes a gente quer entregar a cruz, o ministério, entregar, rebia sóbria, mas escute, às vezes alguém vai para um culto só porque não teve a oportunidade de dizer, eu nem vou mais para aquela igreja, porque ninguém me vê. Agora tu escuta, Jesus pregava, era tido por endemoniado, chamavam ele de Belzebu, ninguém batia nas costas dele, nem aplaudia, mas Jesus nunca desistiu de pregar, não parou o seu ministério e nem desistiu de ir para a cruz, porque tinha uma missão a ser cumprida. Oh glória, oh glória, oh glória. E durante o ministério de Jesus, existiam alguns grupos de religiosos que tudo que eles queriam era parar Jesus. E como não conseguiam parar de jeito nenhum, oh glória, eles disseram, vamos preparar uma emboscada para matar ele. Mas não mata, crente não morre de véspera, tem dono, rabaia sóbria, só vai no tempo, não se aperreie, porque ele é o dono da vida, é o que tem o controle, é que muda diagnóstico. Oh glória, oh glória, oh glória, bendito seja o nome santo do Senhor. Aí Jesus é interrogado, chega um grupo de fariseus, de escribas, olha para Jesus e diz assim, me diga uma coisa, por que os teus discípulos não lavam a mão de comer? Porque a tradição diz que tem que lavar a mão antes de comer. Aí Jesus, parece que eu estou vendo, olhando para ele dizendo, sim, sepulcro caiado. Vocês são tudo bonitinho por fora, tudo arrumadinho, uma falsa modesta, uma falsa moral. Eu conheço vocês, tudo bonitinho por fora, mas por dentro é sepulcro caiado. Eita, olha, palavra de Jesus, irmã, já que ele nem está inventando e nem está dizendo aqui heresia, foi Jesus quem disse. Aí Jesus disse assim, vocês estão preocupados com a tradição? Sabe o que é que a lei diz? Oh glória, a lei ela é imutável, porque a palavra de Jesus ela não muda. Isaías 40 versículo 8 diz assim, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Mateus capítulo 24 versículo 35, Jesus disse assim, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Essa palavra é imutável, inerrante, oh glória, e inalterável. Debia sobre, oh glória, oh glória. Jesus disse, vocês estão preocupados com a tradição? Sabe o que é que a lei diz, oh glória? Que vocês têm que honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe aqui, não é só pedir a bênção e dizer sim senhor e não senhora não. A lei dizia que um filho tinha que cuidar dos pais na velhice financeiramente. Sabe o que é que vocês estão fazendo? Está pegando o que é de direito dos pais, levando para a igreja, para dizer que não vai ter culpa nenhuma. Meu filho, a palavra não erra, não falha, e o que está fazendo está errado. Hipócrita. Aleluia. Jesus disse, bem que Isaías profetizou, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adora, seguindo preceitos e doutrinas que são de homem. Escute aqui, Jesus chama a atenção do povo e diz, escuta aqui, você sabe o que é que contamina o homem?
Não é o que entra, mas é o que sai. Eita. Porque o que entra, ele vai para o ventre, depois vai para um lugar escuso e é lançado fora. Mas o que sai, ele sai do pensamento. O pensamento do coração. Não é o músculo que bombeia o sangue, não. Toda vez que você encontrar na Bíblia Sagrada coração, ele está falando da mente, oh glória. Por isso que Salomão escreve no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí Jesus diz assim: ei, é do coração que sai o adultério, a mentira, o engano, é de lá. Mas o comer sem lavar a mão, ei, tenha paciência. Vocês estão engolindo um camelo e engasgando-se com mosquito, preocupado com a tradição. Aí Pedro chega para Jesus e diz assim: Pedro, que era o mais ousado, dizia assim: mestre, modera aí o discurso, porque os fariseus não gostaram não. Ele disse: pois eu não mudo não. Deixe eles, são cegos guiando outro cego. E um cego guiando outro cego, ambos vão cair no abismo. Eles são plantas que o meu pai não plantou. E toda planta que o meu pai não plantou vai ser arrancada e lançada fora. Escute aqui, rebia sobre, oh glória, oh glória. Aí Pedro disse assim: mestre, fala aí, troque miúdo, o que é que quer dizer esse negócio de lançar para fora, botar para dentro? Pedro estava todo enrolado. Aí Jesus disse: até tu que anda comigo, estás comigo, come comigo, tu tá vendo eu operar milagre, ainda não entendeste a minha linguagem? Eu estou dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Deixe de se embaraçar, sobre, oh glória, oh glória. Aí fica uma discussão acalorada. E Jesus, que não perdia tempo com discussão, oh glória. Jesus, que nunca perdeu tempo, oh glória, com aquilo que não edifica, ele disse assim: pronto, vocês vão ficar aí discutindo e eu vou fazer uma retirada estratégica. Jesus disse: agora é tempo de eu ir para um lugar que nem era tempo, porque Jesus, ele age no tempo que ainda não é tempo, porque ele é o dono do tempo, ele dá ordem ao tempo e diz: tempo, chegou o tempo de tu fazer aquilo que eu quero. Sobre a glória. Nem era tempo ainda, mas Jesus disse: mas eu vou, oh glória. Aí o evangelista Marcos, no capítulo 7, diz que Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E entra dentro de uma casa e diz assim: eu não quero ser incomodado por ninguém. Agora quem é que sabe aonde Jesus está e não quer ir atrás dele? Jesus, que opera milagre, que liberta, que transforma, que regenera, que resgata, que muda a história, que dá moral, que dá identidade, que muda nome, que dá caráter. Oh glória, oh glória. Jesus, que muda a sentença através da oração. Que me derra sóbria. Jesus, que não brinca de botar remendo no homem, não, meu filho. Jesus disse: eu não boto remendo de vestido velho, não. Rabaia sóbria, eu não boto rebia sóbria, vinho novo em odre velho, não, meu filho. É tudo novo, é veste nova, é vida nova, é linguajar novo, é mente nova, é tudo novo. Com Jesus é assim, oh glória, oh glória. Aí Jesus disse: vocês estão preocupados com isso? Vai lá para uma casa e diz assim: eu não quero ser incomodado por ninguém. Agora escute, o texto fala de quê? De uma mulher, oh glória. Essa mulher, a Bíblia diz que ela é conhecida como a mulher cananeia, ou seja, ela é conhecida pela sua nacionalidade. Ela pertencia às regiões de Tiro e de Sidom, que geograficamente ela estava separada, porque ali habitavam os povos pagãos. Aquele povo que não pertencia e nem tinha direito à bênção do Deus de Israel. Mas Jesus, que veio para quebrar a barreira geográfica, étnica, econômica, a separação, a segregação, Jesus disse: comigo não tem isso não, oh glória. Comigo não tem barreira, comigo não tem separação, comigo não tem não. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, oh glória. Com Jesus é assim, oh glória. Às vezes nós seres humanos temos o leigo engano de achar que desprezamos alguém e fica por isso mesmo, mas lá no céu está registrado, Evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 36, que até o que a gente fala vamos dar conta dele diante do Deus Todo-Poderoso. Aí,
esta mulher, ela não tinha apenas um problema de ordem familiar. Ela tinha um grave problema de ordem familiar. Irmã Jaqueline, que problema era esse? Ela tinha uma menina, uma filha, que ela não era apenas endemoniada. Ela era terrivelmente endemoniada. O que quer dizer isso? Alguns teólogos dizem que essa menina era tão possessa que ela vivia amarrada, já tinha quebrado tudo dentro de casa, a mãe não tinha mais o que fazer, deve ter corrido rua abaixo, rua acima, bairro abaixo, batendo na porta de alguém, mesa roxa, mesa branca, olha lá, sei lá. Deve ter ido por aí, deve ter pedido alguém para botar o nome dela, não sei aqui, não sei acolá. E ninguém resolveu o problema dela. Aleluia! Mas ela ouviu falar de Jesus. Oh, glória. Tu sabe o que é ouvir falar de Jesus? É Jesus, oh glória. Ele não é apenas o nome, ele é o nome que está acima de todo nome. Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, e lhe deu um nome, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar no céu, na terra e debaixo da terra que ele é Deus. Alguém acreditando ou não, querendo ou não, oh glória, tendo fé ou não, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e vai ter que confessar. Aí Jesus está lá numa casa e alguém deve ter vindo para ela e deve ter dito assim, ó, a Bíblia não diz, mas eu fico conjecturando. Mulher, eu vim trazer uma boa notícia para tu. Oh, coisa boa é crente correr de boa notícia. Coisa ruim é quem é fofoqueiro, murmurador, lamuriento. Isso é terrível. Quer ver tu ficar perto e perguntar assim, me diga uma coisa, como foi teu dia hoje? Terrível. Olha, estou só pela graça. Olha, foi isso, foi aquilo. É só negatividade. Mas fica perto de um crente que o armário dele está vazio. A porta está fechada. A enfermidade está batendo na porta. Mas o crente cheio da graça, tu pergunta para ele como foi o dia dele hoje. Ele diz, eu estou mais crente hoje do que ontem. Por quê? Porque eu espero Jesus agora. O meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Do jeito que está, não vai ficar. Foi o que Jó fez. Alguém disse assim, Jó, confessa logo o teu pecado, porque não é possível. Aleluia. Uma vida de desgraça dessa que tu estás levando, tu só pode estar em pecado, homem. Diga aí qual é o teu pecado, confessa. Eita. Aleluia. Porque escute, nem toda prova é o diabo, não. É verdade. Porque Jó não deu legalidade nenhuma ao diabo. Aleluia. Quando ele disse assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó deu legalidade para dizer que o diabo tinha direito de tirar o que Deus tinha lhe dado. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem move, é Deus quem manda, é Deus que opera, é Deus quem executa, é Deus. Ei, minha sobra, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí Jesus está lá e alguém diz, escuta, mulher, eu vim trazer uma boa notícia, oh glória. Está aqui na tua região, bem pertinho de tu, oh glória. Jesus de Nazaré, varão profeta, grandioso em obra. E é o que ele faz? O que ele faz? Deixa eu te dizer, só uma coisinha do que ele faz. Tinha um homem chamado Lázaro que estava há 4 dias sepultado em estado de decomposição. Estado de decomposição, irmã Jaqueline, estava podre, fedendo, não tinha mais jeito, que nem a própria irmã acreditou que Jesus seria capaz de ressuscitar Lázaro. Quando Jesus chegou lá, ela disse, tu vieste tarde, eu mandei te chamar 3 dias atrás, aí tu veio no 4º dia, já é o 4º dia, ele cheira mal, tu só tem poder sobre as enfermidades. Aí Jesus disse, Marta, eu não tinha dito que se creres tu verás a glória de Deus? Marta achava que Jesus só tinha poder sobre as enfermidades. Jesus disse, eu curo quem está vivo, mas ressuscito quem está morto.
Ei, eu curo quem está vivo, mas ressuscito quem está morto. Aí ele disse, eu cheguei no quarto dia porque eu opero quando eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu me movimento do jeito que eu quero, eu entro aonde eu quero, eu tenho acesso livre aonde eu quero. Me leve aonde é que está ele? Alguém disse, está ali, está naquele sepulcro, está ali a pedra, colocaram uma pedra, faz 4 dias, está cheirando mal, envolto em atadura. Jesus disse, pois tire a pedra porque foi vocês que colocaram. Tire a pedra, porque o milagre sou eu que opero. Oh glória, oh glória. Jesus chega na porta do sepulcro e mete o grito, Lázaro! Aleluia! Irmão, por que Jesus chamou o nome de Lázaro? Por que ele disse, vem para fora? Sabe por quê? Porque dentro daquele sepulcro não só tinha Lázaro enterrado, não. Se Jesus tivesse dito, vem para fora, todo mundo que estava enterrado ali tinha vindo para fora. Porque ao comando da vida, a morte tem que bater em retirada. Quando Jesus manda, a morte bate em retirada. Mas aquele momento Jesus tinha negócio, era com Lázaro. Oh glória. Por isso Jesus foi específico e enfático. Lázaro, vem para fora. Oh glória. Agora tu escuta, um camarada há 4 dias em estado de decomposição, fedendo, cheirando mal, envolto em ataduras, agora lá do seio da morte, ele escuta a voz da vida. A vida me chamou, eita, rebia sóbria. A vida está me chamando, rebide camandaia sóbria. Oh glória, lá vem Lázaro, cambaleando, as ataduras caindo, ele voltando à vida e dizendo, eu sou, rebide sóbria. Oh glória, eu sou Deus que dou vida a quem está morto. Aí alguém foi dizendo, ele deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Outro milagre que eu vou te contar que ele fez. Uma mulher que fazia 12 anos, que padecia de uma hemorragia. Ela ouviu falar dele. Ela estava no Vale dos Esquecidos. Eita! Tem gente vivendo no Vale dos Esquecidos, mas esquecido pelo homem, porque é por Jesus não. Porque ele nem sofre de mal de Alzheimer e nem de amnésia, oh glória. Ele é grande e poderoso e te tem gravado na palma da mão. Estava lá no Vale dos Esquecidos a mulher, porque estava tida como impura, como imunda e não podia ter contato com ninguém da sociedade. Tudo que ela tocasse era excluído e jogado fora. Numa cadeira que ela sentasse, ninguém podia sentar. Um copo que ela bebeu água, ninguém podia beber. Ela estava impura porque estava jorrando sangue há 12 anos. Mas ela ouviu falar de Jesus, oh glória. Alguém disse assim, escuta, Jesus está passando por aqui. Ele pode curar tua enfermidade. Tu gastaste tanto dinheiro, desce tanto dinheiro por metro, ninguém pode te curar. Vai lá, mulher. Ela disse, eu vou, porque só sabe quem precisa. Só sabe quem precisa. Ai, irmão, mas eu não tenho força. Não pode andar não, então se arraste. Se arraste, mas não desista. Da camandaraia sobre a glória. Ela se arrastou por debaixo de que me anda e a sobra. Ela disse no seu coração, aqui ó. Ela não disse para ninguém, ela pensou aqui, disse, eu tão somente. Ela foi o caminho todinho formulando, se eu tão somente tocar, eu vou ficar curada. Oh glória, oh glória. Irmãos, ela toca. Aí Jesus disse, ei, quem me tocou? Pedro disse, mestre, é chovendo molhado. A multidão te aperta, te oprime, tu pergunta quem te tocou. Ele disse, meu filho, quem me tocou não tocou com a mão não, oh glória. Quem me tocou, tocou com a fé, porque de mim saiu virtude. É a fé que age em tempos difíceis, em tempos de crise, e na impossibilidade. Oh glória, oh glória, oh glória. É tempo de crise, e daí? Você está em Cristo e Ele pode resolver o teu problema. E alguém foi contando. E coisa boa, irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Falou tanto de Jesus que ela disse, pois é atrás dele mesmo que eu vou, oh glória, porque eu preciso, e eu não quero nem saber se eu vou ser apedrejada, rejeitada, excluída, eu vou atrás dele. Aí ela corre atrás de Jesus. Agora me escute, o judeu é um povo tudo parecido, né? É igual a japonês. Para a gente identificar quem é quem, todo mundo naquela época vestido de vestido, com a barba comprida, cabelo grande, todo mundo parecido. Agora, para ela saber quem era Jesus. Aleluia. Mas tinha uma tradição que dizia que o rabino,
ele ia na frente, ele se destacava. O mestre, quem ensinava. Oh glória, oh glória. E quando ela vê os discípulos mais atrás, ela disse, ele está na frente, é aquele ali. E ela mete o grito, Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Deus! Arabaia sobre, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, aquela mulher não só deu um grito não, viu? Ela gritou tanto que incomodou até os crentes. Porque tem crente do teu lado que não sabe o nível de dor que tu carrega. E quando tu chora, quando tu derrama lágrima, alguém diz, isso aqui é uma chorona, isso aqui é um chorão. É porque não sabe o nível de dor que tu carrega. Mas Jesus sabe, Ele te suporta, Ele te entende, Ele te ama. Ele sabe o nível de dor que tu carrega. Ele te abraça, Ele tem o bálsamo, Ele tem amparo, Ele tem débia sóbria. Ele é Deus que cura e nesta noite Ele está curando. Ele está curando a alma, pensamentos contrários Ele está fazendo bater em retirada hoje. Mente confusa, mente confusa, receba hoje a paz na tua alma. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Jesus está neste lugar, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está neste lugar. Ei, biaço, da camandaraia sobra. Sim, Jesus, tu estás neste lugar. Tu cura, tu fala, tu restaura, tu renova, tu ampara, tu santifica, tu purifica, tu regenera. Ei, biaço, narabaca mandaraia sobria. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Jesus, filho de Davi, oh glória, tem compaixão de mim, débia sóbria, oh glória, oh glória, oh glória, bendito seja o nome do Senhor, oh aleluia. Escute, deixa aí que Jesus está falando com ela, escute aqui, oh glória. Ela grita e Jesus não responde nada, oh glória. Jesus fica em silêncio. Sabe o que é que os discípulos dizem? Mestre, manda essa mulher gasguita calar a boca. Ela está incomodando. Despede logo ela. Resolve logo aí o problema dela. Aí Jesus não responde nada. Quando ele resolve quebrar o silêncio, Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão Jaqueline, isso aí significa o quê? Jesus estava dizendo, sabe o que para aquela mulher? Aleluia. Tu não tem direitos. Não é tempo de eu vir para tu. Eu vim, mas ainda não é tempo de eu vir para os gentios. Tu não tem direito à bênção que é de Israel. Era como se Jesus estivesse trocando em miúdo. Jesus estava dizendo assim para ela. Agora escuta. Se fosse hoje na igreja odierna contemporânea, meia dúzia de crente ou mais, eu estou sendo generosa. Meia dúzia de crente ou mais tinha batido as costinhas, o pezinho, e tinha dito, eu não vou ser crente mais coisa nenhuma, eu vou atrás dele, ele me responde desse jeito. Agora escuta, Jesus sabia até onde aquela mulher era capaz de suportar. Jesus não estava provando nada para ninguém, ele estava mostrando para ela até onde ela era capaz de suportar. Aí quando Jesus diz assim, não, você não tem direito não. Você não tem direito. Ela disse, ela nem foi embora. Ela não reclamou, não esculhambou com Jesus. Sabe o que ela fez? Toda vez que eu olho para esse texto, dá vergonha em mim, irmã Jaqueline. 30 anos de crente. A mulher nem sabia quem era Jesus. Tinha ouvido falar dele. Sabe o que ela faz? Ela corre, se prostra e adora. Deve aço e decomandaraia sobre a glória. Primeiro ela reconhece a filiação de Jesus. Jesus, filho de Davi. Esse título só podia ser reconhecido pelo judeu. Aquela mulher era uma mulher pagã, mas no nível e no auge da sua dor, ela sabia que estava correndo atrás do Deus de milagre. É a mesma coisa daquele ladrão da direita que estava pregado na cruz. Escute, como é que ele viu em Jesus que ele era rei?
Jesus não tinha trono, Jesus não tinha coroa, Jesus não tinha vestes de rei. Pregado numa cruz. Todo ensanguentado, rei, minha sóbria, morrendo. Mas o ladrão da direita disse assim: cala tua boca com o da esquerda. Este homem não é merecedor de estar aqui neste lugar, não. Eu e você somos. Ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino significa majestade. Majestade significa domínio. Domínio significa poder. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje, não é amanhã e nem depois de amanhã. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh glória, oh glória, oh glória. A ação de Jesus é rápida. Jesus está agindo de maneira veloz nesta noite para ainda ele a sóbria na vida de alguém que está ouvindo este aparelho de som. Não somente dos crentes que estão reunidos aqui, mas alguém nesta vizinhança está sendo impactado pelo poder desta palavra. Ai, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus, aí ele diz assim: escute, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela disse: sim, Senhor, mas até, oh glória. Aí Jesus disse assim: não é bom pegar o pão que é de direito dos filhos e dar para quem não tem direito. Ela disse: sim, Senhor, tá certo. Mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela estava dizendo assim: eu não tenho direito, mas eu só saio daqui quando tu me abençoar. Oh glória. Eu sei quem é o dono da mesa, e o dono da mesa é o Senhor. Eu bati em todas as portas, ninguém pode resolver a minha vida, mas eu ouvi falar que tu tens poder, e eu sei que tu és rei, eu sei que tu podes, eu sei que tu és poderoso. Jesus, socorra-me. Jesus diz: pronto, chegou o nível rebia sóbria mais alto da fé dela. Senhor, me socorra, rebida sóbria. Ela estava dizendo: Jesus, me socorra, eu preciso, eu dependo, eu clamo, eu imploro. O salmista no Salmo 72, versículo 12, diz assim: ele ouve ao necessitado, ao aflito e ao desvalido. Três classes de pessoa que Deus tem prazer de ouvir: é ao necessitado, ao aflito e ao desvalido. E eu me coloco nessas três categorias. Eu necessito, eu estou aflita e eu necessito de ti. Oh glória. Aí eu acho tão lindo que Jesus diz assim: ó mulher, Jesus nem disse que a fé dela era pequena e nem média. Eu só vejo duas pessoas na Bíblia Sagrada que causaram admiração em Jesus. E olha que ninguém admira Jesus com nada. Jesus não é pego de surpresa. Oh glória. Jesus nada é demasiadamente admirável a ele, porque ele é dono de tudo. Ele conhece o presente, ele conhece o porvir. O futuro ele já está lá. Oh glória. Ele é atemporal, ele é autoexistente. Ei, ele disse: rebia sóbria. Abraão, quando viu as minhas obras, ele glorificou ao Pai. Aí ficaram sem entender. Disseram: como? Ele só tem 30 anos e está dizendo que viu Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Rebia sou. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Eu só vejo duas pessoas que causaram essa admiração em Jesus: a mulher cananeia e o centurião. Quando o centurião disse assim: olha, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Manda só uma palavra e o meu criado vai ser curado. Oh glória. Só uma palavra resolve tudo. Não precisa de muito ribuliço, não precisa de muita língua estranha, não precisa de muito vento, não. É uma palavra. Jesus coloca no lugar o que está fora da ordem. Jesus dá equilíbrio emocional, ele reorganiza os pensamentos, ele reajusta a fé, ele dá força ao cansado, ele renova as forças de quem não tem, ele dá rebida sobre, oh glória, oh glória. Ele dá fé a quem não tem, porque ele é rebia sobre, oh glória, oh glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se isso como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Irmã Jaqueline, que hora é essa? Aleluia. Que hora foi essa que a filha dela ficou sã? Ó, ela não levou a menina. Aleluia. Ela não levou a carteira de identidade da menina, ela não levou um copo d'água, não levou uma muda de roupa. Ela não levou nada. Só levou uma coisa, algo imprescindível: a fé.
Ela não levou mais do que isso, oh glória. Aí Jesus disse assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se isso como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Sabe qual foi a hora? Quando Jesus disse: ei, eu não fui enviado. A mulher disse assim: sim, Senhor, socorre-me. Quando ela pede socorro, Jesus já manda lá, rebia sobre. Na casa dela, Satanás ouve a voz de Todo-Poderoso, bate em retirada. E o evangelista Marco diz que quando ela chega em casa, a menina está em perfeito juízo, liberta para a glória de Deus. O demônio bateu em retirada e rebia sobre, o nome do Senhor foi glorificado. Fique de pé comigo que eu já estou caminhando para o final. Oh glória, oh glória. Jesus está neste lugar. Eu quero orar pela igreja do Senhor, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Não posso deixar de fazer, porque eu sei que esse aparelho de som, ele vai longe. Pode ser que tenha alguém nas adjacências, na retaguarda, na direita ou na esquerda, eu não sei, que está ouvindo este aparelho de som e ainda não teve um encontro com Cristo. Escute, oh rebia sobra. Tem gente que diz assim: não, eu tenho Jesus no meu coração. Como é que você se relaciona com uma pessoa que você não conhece? Tu já viu aquela expressão assim, quando tu conhece alguém só de ouvir falar? Tu conhece fulano, já ouvi falar, mas não tenho intimidade. É assim com Jesus. Tem gente que ouviu falar, mas não tem intimidade com ele. Rebia sobre, oh glória. Eu gostaria de perguntar se tem alguém ouvindo este aparelho de som que gostaria de decidir a sua vida para Jesus nesta noite. Se tiver, pode vir aí de onde você está. Corra para cá que a gente ora pela tua vida. Oh glória. Decida-se hoje. Rebia sobre, oh glória. Jesus pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Ei, rebia sobre. Ele pode quebrar as cadeias, ele pode quebrar as amarras, ele arranca as ataduras, ele muda a história, ele dá moral. Oh glória, oh glória. Ele liberta de qualquer vício. Ei, minha sobra. Ele dá oportunidade, rebia sobre. A tua situação é de falência. Ele tem poder e autoridade para mudar a história. Reia. Aonde há falência, ele decreta estado novo. Rabaia sobre, oh glória. Oh glória. De maneira que ele tem poder e autoridade para mudar qualquer situação. Se tiver oportunidade, está aberta. Mas eu quero orar nesta noite pela igreja do Senhor. Aleluia. Eu quero orar nesta noite por cura na mente, irmãos. Olha, tem tanto crente. Eu não estou falando de quem está lá fora, não. Eu estou falando de crente com a mente confusa. Não sabe se é, não sabe se não é, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se tem compromisso, se fica na torre de vigia, se fica em cima do muro. Nós somos a geração mais indecisa. Da camandaraia sobre a glória. Mas Jesus, sempre está de braços abertos, dizendo: eu sou Deus de uma nova oportunidade. Quando ele disse assim para Josafá: Josafá, tome posição. Oh glória. Se realinhe. E tem uma coisa: não é de qualquer jeito que você vai vencer, não, viu? Bote quem está na frente em vida santificada. Oh glória. Porque tu não vai precisar usar espada, tu não vai precisar usar escudo, tu não vai precisar usar trincheira, tu não vai precisar usar canhão, tu não vai precisar usar nenhum tipo de arma. É Deus, o que é que eu vou usar? O louvor. É espiritual. Bota na frente e olha só qual era o louvor. Olha como era o louvor. Não era aquele assim não. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Não, meu irmão. Nem era aquele assim, alguém está no palco para olhar para mim, minha vitória tem sabor de mel. Não. Sabe qual era a vitória? Sabe qual era o louvor? Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. À medida que o povo cantava, Deus desbaratou aquelas 3 multidões que ia contra Josafá. Eles se mataram entre si. E Deus ainda deu os despojos. E disse: Josafá, eu sou Deus que quando eu quero, rabaia sobre, tu não move um dedo, porque eu faço. Eu
faço, eu ajo, rei, eu cuido, eu boto sentado alguém que quer ficar em pé, eu abato exaltado, rebia, na camandaraia sou, rebia cantorei. Jesus está abatendo exaltado, rei camandarai, fechando a boca do leão, de que me afai. É Deus quem te justifica. Alguém que está tentando colocar teu nome na lama, eita, está juntando até prova. Deixa com Deus, que Deus não dorme, não tosqueneja. O teu nome, eita, é melhor do que as fazendas desta terra, porque ele está escrito no livro da vida. Eita, rebias, o teu nome não está escrito na calçada da fama lá em Nova York. O teu nome está escrito no livro da vida. Não está no Museu Louvre, eita, lá em Paris, não. Ele está no livro da vida. Ai, assou, narabaca mandarai, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus está agindo, rei, biassou. Eu vejo Deus com um anzol, rei, biassou. Da camandaraia sobre, oh glória, oh glória, oh glória. Esse anzol está alcançando alguém que é rebelde. Ei, biaçou. Se prepare para vir agradecer aqui, viu? Rebiaçobra. Porque o anzol de Deus está chegando lá no rebelde. Ei, biaçou. Jesus vai puxar com o anzol, vai quebrar, vai moer, mas vai glorificar o nome do Senhor. E vai dizer, eu quero ir para a igreja com você, eu quero saber, eu quero dizer quem é este Deus e o que ele fez na minha vida. Oh glória, oh glória, oh glória. O mesmo Jesus que disse para aquela mulher, grande é a tua fé, ele deu ordem para Satanás deixar aquela menina. Jesus está dando ordem, para o diabo nesta noite que está querendo prisionar, agarrar, segurar algo na tua vida, em alguma área da tua vida. Jesus hoje dá ordem para ele soltar. Oh glória, oh glória. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Jesus, tu estás neste lugar. Sobre, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Rebia sou. Da camandaraia sobre, oh glória, oh glória. Oh glória, Jesus é tua filha. Rebia camandaraia sobre. Precisa de reforço. Rite faz. Da camandaraia sóbria, da ribidevaia sóbria. Tem hora que ela diz, Jesus, eu não tenho com quem contar. Da rabandeira sóbria. Senhor, eu peço até oração pelos meus irmãos. Eu peço que os irmãos me ajudem em oração, Jesus, mas tem hora que a minha força, rebia sóbria, que a bateria descarrega, rabaia sóbria, que eu digo, eu vou morrer, rebia naia sóbria. Jesus, eu vou morrer, como é que vai ficar os meus? Rebia só, da biacamandai, de que biafai, eu digo para ti, rebia sóbria. Tu nem sabe como eu tenho te levado nos braços nas horas de aflição. Tu nem sabe como eu tenho te segurado, rebia sóbria. Alguém já olhou para tu e disse, vai morrer, rebia camandai. Ela não aguenta não, ela não vai aguentar muito tempo não, porque a pressão é grande demais. Rabandaia sobra, mas eu digo a ti nesta noite, mulher, na rabacamandarai, tu sabe de onde eu te tirei. Deibiaço, na camandaraia sobra, não desista, não largue a rede, rebiacamandai. Tu és a coluna dos teus, eribidecamandarai, devia sobra, da camandaia sobra. Tu dizes, Deus, eu não sei fazer nada na tua casa, rebia sobra, eu não sei pregar, eu não canto bem, mas eu te escolhi para ser coluna, eu te escolhi para ser coluna, eu te escolhi para ser coluna, eu te escolhi para glorificar, eu te escolhi para testemunhar, eu te escolhi para que alguém olhe para tu e saiba que eu sou, independente da situação, independente das condições, independente do quadro, sobra, eu tiro da sóbria e faço como eu quero.
Recebe renovo na tua mente hoje. Recebe renovo, 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 renovo. Renovo e a minha paz eu deixo sobre a tua mente, mulher. Debia sobre, tu não vai enlouquecer não. Debia camandai. E nem vai entrar em depressão. Debia camandarai a sobra. Porque a tua mente eu trago cativa. Debia camandarai a sobra. A tua mente eu trago cativa. Rebide comandarai. Deva sobre a terra. Ai, derra sobre, recebe paz em nome de Jesus. Deribi, derra, soube a canto, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está neste lugar. Tequebe a sol, daramandai sobre, oh glória, oh glória, oh glória. O Espírito do Senhor está neste lugar. Teque a sobre a canto. Derra sobre a terra, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem fé sendo enxertada no coração de crente nesta noite. A partir de amanhã tu vai ver a tua vida mudada. Rebia sobra. Espiritualmente tu vai olhar as coisas diferentes. Rebiderra sobra. Jesus vai te acordar pela madrugada e vai te dizer: eu quero um particular contigo. Ramandaia sobra. Rabaia comandaria sobra. Porque no meio dos teus começo eu hoje a mudança. Diz o Senhor. Para ti, amada, que está de vestido listrado aí, que está com a mãozinha assim cruzada. Oh glória. Isso que tirou agora. Tirou a mão. Oh glória. É você que está fazendo joinha. Jesus está te dizendo que começa hoje uma grande mudança no meio dos teus. Sopra o vento, rabaia sobre a rabacamandaraia sobre, oh glória, oh glória, oh glória. Tu vais saber que Ele é Deus e que fala contigo, porque Ele vai te dar um sinal. Rabaia camandaraia sobre, oh glória, oh glória. Ele está cuidando de quem está perto e de quem está longe. Ele está cuidando de quem está perto e de quem está longe. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está neste lugar. Debia sobra, oh rabaia sobra. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste na noite deste dia. Continua abençoando as tuas servas que estão, Senhor, rabaia sobra, te servindo neste lugar, abnegadas, Senhor, exaltando o teu nome neste lugar. Alguém nem sobra. Alguém olha aparentemente e diz assim: é um bando de doido, rebia sobra. É um bando de doido desocupado, não tem o que fazer. Mas escute, irmã Patrícia, alguém vai testemunhar aqui que lhe chamou de doida, que chamou quem vinha para cá de desocupado. Jesus vai tratar. Alguém vai vir aqui e vai dizer assim: me perdoe, porque naquele dia eu senti algo diferente. Debia sobra. Eu até ia denunciar, mas uma voz me disse: não toca, rabaia sobre, nem levanta contra a minha igreja, porque duro, rebia sobra, será para ti. Eita, rebide camandarai, narabaca mandarai a sobra. Espírito de Deus, muito obrigado, Jesus, porque eu sei que esta obra é tua e grandes coisas tu ainda vai continuar fazendo neste lugar. Aqui, Senhor, tem livramento, tem escape, tem salvação. Ayadaka tem renovo, tem amparo, tem consolo, porque este lugar, Senhor, foi constituído como lugar de oração e como casa de bênção. Em nome de Jesus eu te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado, obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu operar, Senhor, pelas respostas de oração, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo, porque tu ainda respondes, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, irmã, aleluia. Luana, eu quis relutar para que não fosse você, mas você vai vir agradecer concluindo o trabalho, viu, minha amada? Aleluia. Deixa eu passar um aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por estar aqui, pois o Senhor me trouxe. Eu não
Não estava pensando em chegar, porque desde sábado eu não estou muito bem de saúde, mas eu não me arrependi de ter chegado, porque eu recebi nesta noite e vou sair daqui de posse de vitória, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus de todo o meu coração por Ele ter me trazido a este lugar. Oremos. Querido e amado Deus, Pai bendito e eterno, nós te louvamos, te glorificamos, te adoramos, Senhor. Oh, Senhor, nós te damos graças, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Porque grandes são as Tuas obras, os Teus feitos. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu operaste neste lugar, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua presença, Senhor, pela vida de cada servo Teu que chegou aqui, Pai. Que cada um, meu Deus, saia daqui diferente, saia daqui com a mente mudada, Senhor. Que Tu venha guiar, Senhor, cada projeto, Pai, cada pensamento, Senhor, cada intenção do coração. Meu Senhor, que no restante desta semana os Teus servos recebam de Ti novidades, Pai, surpresas que desçam dos altos céus. Meu Deus, que possamos, Senhor, ver nas semanas seguintes os testemunhos de agradecimento pelo que Tu fizeste, Senhor. Deus, nós encomendamos, Pai, cada morador desta rua. Nós encomendamos cada ouvido que ouviu nesta noite a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo opere e faça com que a semente que foi plantada nesta noite germine, para que o Teu nome seja glorificado. Pai bendito, é no nome de Jesus que nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Eu agradeço a todos que aqui chegaram, a irmã Jaqueline, por ter chegado a este lugar, aceitado o convite, né? Mas, acima de tudo, eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela presença dele neste lugar e pela resposta das orações. Amém? Aguarde que vai ter um lanchinho.